E vamos começar, então, um novo encontro nosso do Páginas em Ação. E hoje começando um novo livro. Eu, Jame Mafalda, mentora e especialista na área de marketing e vendas, faço parte do projeto, assim como a Dai, nós entramos nesse desafio, né, de estudar livros e trazer empreendedoras, mulheres empreendedoras, para que a gente consiga adaptar as histórias à nossa realidade. E tem sido incrível. Finalizamos o primeiro livro, tivemos os encontros, as discussões, tivemos pontos de vista diferentes, e agora, no final do ano, para trazer uma leitura um pouco mais leve, a gente escolheu o livro Quem Mexeu no Meu Queijo. Muitas aqui do grupo, já até compartilhamos agora antes de começar o nosso encontro, que já havia lido, a Raíza falou que está lendo pela 4ª vez, então vocês percebam como esse livro realmente é impactante, parece ser uma história juvenil, uma historinha boba, mas não, ele traz uns insights ali que faz a gente realmente pensar na forma que nós estamos vivendo. Dai, quer se apresentar? Bom dia! Tentamos de tudo aqui hoje, mas problemas técnicos, estou sem câmera, mas estou presente. Para você que não me conhece, eu sou Dayal Bernais, sou mentora de posicionamento de marcas de alta performance. Estou aqui nesse projeto Páginas em Ação, junto com a minha parceira querida aí de negócio e de vida, a Jame Mafalda, e é um prazer te receber para mais um livro. Como ela disse, um livro curtinho, parece bobinho, né? Se você não olhar bem, mas que traz insights valiosos, e é sobre isso que a gente vai falar hoje aqui. Perfeito. E Tânia, quer se apresentar, Tânia? Tânia é nossa parceira desde o primeiro encontro, né? Firme e fiel. Olá, tudo bem? Eu sou Tânia Lassi, sou dentista, consultora em gestão para profissionais da saúde, e tem sido uma experiência muito gostosa e muito boa participar desse grupo aqui, essas meninas maravilhosas. Ah, obrigada. Ô, Thay, como a Raíza não pode falar, você quer apresentar com que ela trabalha? Oi, tá cortando para mim, gente. Aqui, a Raíza, ela é psicanalista, tá? Ela trabalha na área da psicanálise, e a gente também está com a Marielle, hoje aqui presente. Então, nosso clube do livro está crescendo aos poucos. Está ficando ótimo, maior, né? A família. Não, perfeito. Sejam bem-vindas. A Raíza e a Marielle estão chegando agora pela primeira vez. Sintam-se à vontade para convidar outras empreendedoras para participar. Tânia também, ela já fez convite para algumas amigas. Quanto mais gente aqui, melhor. O que a gente quer é ver pontos de vista diferentes, né? Então, vamos lá. Entrando hoje na nossa história, como nós comentamos, a gente escolheu esse livro por ser um livro um pouco mais leve, que a gente entende que no final do ano tem vários compromissos, é mais corrido e tal. Então, por isso que a gente escolheu esse livro. E aqui já, começando na introdução dele, ele fala que a história desse livro é legal quando você pensa nas histórias que há por trás. E é exatamente o que a gente estava comentando. Quando a gente começa a colocar a nossa vida dentro desse livro, a gente percebe que a gente é algum dos personagens, e muitas vezes, pelo menos no meu caso, eu não sou o personagem que eu queria. Aí eu fico, nossa, mas por que eu sou esse personagem? Porque eu queria ter uma atitude diferente. Então, a cada página que você for lendo, tenta pensar como você reagiria nessa situação. E ele também aqui, quando ele conta sobre como ele mudou outras vidas, né, com essa história, ele até traz na página 14, falando com o labirinto, que tanto comenta que os personagens passam por aquele labirinto atrás do queijo, muitas vezes é representado por um lugar que a gente perde tanto tempo, a gente investe o nosso tempo, muitas vezes aquele lugar, sabe que a gente trabalha? Todos os dias nós reclamamos, mas a gente não faz nada para mudar, a gente não faz nada para buscar algo melhor. E às vezes até um relacionamento. Então, assim, quando a gente realmente passar a viver o que a gente está lendo ali, vocês vão ver que o impacto vai ser muito maior. E ele até compartilhou aqui com a gente, que vocês acreditem ou não, essa curta história tem salvado carreiras, casamentos e vidas. E eu
posso compartilhar isso com vocês, que da primeira vez que eu li, eu indiquei para algumas pessoas, e uma das pessoas que eu indiquei o livro era uma pessoa que estava reclamando muito do trabalho, mas não fazia nada para mudar. Aí ele decidiu procurar um novo emprego e tal, e foi bem nessa época que ele foi ler esse livro. E eu lembro que eu cheguei e perguntei, o que você achou do livro? E ele falou para mim, se eu tivesse lido esse livro antes, eu teria procurado um outro emprego antes, em vez de ficar reclamando. Então, quem não começou a ler ainda, gente, lê, que realmente vai fazer diferença na sua vida, tá? Hein, Jami? Só retrocedendo um pouquinho aí na sua fala, para quem está acompanhando a gente só através do áudio, né, não tem essa possibilidade de ler, embora eu indique que você procure nem que seja o audiobook, e ouça enquanto está lavando a louça, fazendo uma caminhada, vamos apresentar os personagens, porque o livro, ele conta com 4 personagens, 2 são ratos e 2 são homenzinhos, que ele fala. E os ratos se chamam Sniff e Scurry, e as pessoinhas se chamam Hem and Haw. Eles estão dentro de um labirinto à procura de queijo, e esse é o cenário que o autor pinta para a gente, e ele vai contando a história desses 4 personagens andando dentro desse labirinto, e a gente vai se identificando com algumas atitudes, algumas ações dele. E o autor também faz uma breve descrição de cada um desses personagens. Ele fala que o Sniff é quem percebe a mudança cedo. O Scurry é quem entra logo em atividade. O Hem é quem rejeita a mudança, resistindo a ela. E o Haw é quem aprende a se adaptar a tempo. Então, como a Jam falou, né, a gente se identifica às vezes com algum desses 4 personagens, mas nem sempre é aquele que a gente gostaria. Ou a gente também se identifica com vários personagens, a depender da atitude e a situação que eles estão inseridas. E aí ele fecha essa primeira apresentação falando que, quaisquer que sejam as partes de nós que resolvamos utilizar, todos temos algo em comum, a necessidade de encontrar nosso caminho no labirinto e ter sucesso em períodos de mudanças. Então, eu achei linda assim, essa abertura, e para você que pensa assim, nossa, história de criança, né? A gente às vezes tem aquela rejeição, fala, nossa, que história boba. Mas o autor do livro, ele é um cara muito conceituado, um cara estudado. Então, a gente às vezes precisa voltar àquele sentimento da infância, né? Se colocar naquele corpo de criança para perceber o que às vezes uma mente muito inteligente, adulta, pomposa, não consegue perceber, que é o que a gente vai ver aqui, inclusive em algumas discussões dos personagens. Eles falam, nossa, nós somos homens, nós pensamos, nós não somos ratos. E a gente vê que muitas das vezes os ratos têm atitudes muito mais sábias, muito mais agradáveis e interessantes do que os homens que são pensantes. Exatamente. Ótima colocação, Dari. Aí, pessoal, aqui na página 14 ainda, como eu falei, ele vai trazendo várias histórias para a gente se conectar, e ele conta uma história de um respeitado comentarista de TV que passou por isso, essa dificuldade de mudança, quando ia ter a cobertura de Jogos Olímpicos, e o chefe dele mudou a área que ele ia trabalhar, e colocou ele para designou ele para fazer a cobertura de natação e saltos, e ele ficou revoltadíssimo, e começou, como é normal da gente, quando vem a frustração, reclamar. Aí chegou até ele essa história, então vocês percebam o poder que tem esse livro. Aí quando chegou até ele, ele percebeu que ele poderia aceitar a mudança, e que isso que estava acontecendo com ele poderia ser uma nova oportunidade. Aí ele foi se especializar mais nesses 2 esportes, foi destaque, e assim ele começou a crescer na carreira dele, porque esse mesmo chefe que fez essa mudança percebeu como ele estava apto a mudanças e o quanto ele se esforçou, e ele acabou se destacando na área que ele trabalha. Então, quando a gente fala que a gente realmente consegue adaptar e trazer para a nossa realidade, vocês vão percebendo que o autor vai trazendo essas histórias que realmente você fala, nossa, faz sentido, eu já passei por algo parecido, uma mudança no trabalho que eu não aceitava, ficava esperneando, reclamando e não buscava uma solução. Aí ele até comenta aqui, né, que além dele se adaptar e se destacar no trabalho, ele descobriu como fazer algo, se sentia mais jovem. Então, olha quantos benefícios ele trouxe depois de ouvir essa história. Então, a gente realmente espera que tenha o mesmo impacto na vida de vocês, tá? Aí, vindo aqui para
Para a página 16, ele traz também a comparação que esse livro se conecta muito com gerentes bem-sucedidos, que são pessoas que estão propensas a aceitar mudanças e buscar novas oportunidades no que está acontecendo. Então, se você trabalha ali com a gestão de pessoa, como a Tânia, né, que trabalha em gestão de pessoas e processos, eu acho que ela, de repente, também essa história vai ter vários insights que ela vai poder adaptar no dia a dia do trabalho dela, que aqui traz esse exemplo, falando que a velocidade que a gente aceita a mudança é o que afeta diretamente nos resultados. E também, eu marquei aqui uma observação ainda na página 16, que ele fala que à medida que você vai virando as páginas, vai lendo essa história, vocês vão perceber que eles são divididos em 3 partes. É a parte da história, que é onde ele conta esses casos das pessoas, vai ter a parte que ele vai trazer a história em si, com os personagens, e depois, no final, tem uma discussão, que eu também acho super legal, que é quando você vai ver como afetou essa história a vida de outras pessoas. Então, quando você ouve essas histórias iniciais, é um convite para você realmente se abrir, se dedicar. Depois você vai ter todo o conteúdo e no final você vai ver como mudou muitas vidas. E tem pessoas que chegam no final, ainda não perceberam qual personagem eles eram, mas quando ouvem essas histórias, eles conseguem se conectar. E ele faz um convite também aqui, antes de começar a leitura em si, para que a gente possa ler e reler essa história várias vezes, tá? Então, se é a primeira vez que você está lendo esse livro, que fique o convite, assim como a Raíssa falou que ela já leu 4 vezes, para você voltar de tempo em tempo para reler. Por quê? Eu li o ano passado, do ano passado para cá, teve vários momentos, várias situações que eu passei, que essa história me impactou, e eu lembrei que eu havia aprendido aqui. Então, a gente muda as nossas atitudes. Hoje, quando eu sento para ler esse livro novamente, a minha visão é outra, e eu tenho certeza que se o ano que vem eu for reler, vai ser outra visão. Então, é um livro, assim, super gostoso, uma leitura super rápida, que vale a pena a gente estar lendo várias vezes. Quer acrescentar alguma coisa dessa parte introdutória, Dai? E é interessante dentro dessa sua fala, Jami, que, igual você falou, daqui a um ano, se você ler novamente, você vai ter outra percepção. Justamente porque em um ano a gente muda muito, né? Então, a gente vai amadurecendo, às vezes aplicando os ensinamentos de livros e de outras histórias da vida, né? De conversas, de podcasts, todo o material que a gente consome, e às vezes a gente nem percebe. E, às vezes, o seu desafio hoje é um, e daqui a um ano será outro. Então, você vai conseguir perceber dentro do livro, dentro da história, um ponto que naquele momento não te marcou tanto, mas que, devido à situação nova que você está enfrentando, vai te trazer novos aprendizados, novos insights. Então, aqueles livros favoritos que você tem aí, sempre vale, né, a releitura deles, ou até mesmo ouvir um audiobook para retomar alguns ensinamentos. Eu quero só ler aqui, antes de a gente entrar no livro em si, um pedacinho, abre aspas, que diz que Quem Mexeu no Meu Queijo é uma história de mudança que se passa em um labirinto, onde 4 personagens divertidos procuram pelo queijo. E o queijo é uma metáfora para o que nós queremos ter na vida. Então, o que é o seu queijo, né? O que você quer da vida? O que você está buscando? Do que você está correndo atrás? Ou do que você está correndo, né? O que está correndo atrás de você? Do que você está fugindo? Uhum. E que cada um de nós tem a própria ideia do que é o queijo. E corremos atrás dele porque acreditamos que irá nos fazer felizes. Então, muitas das vezes, para a ideia do queijo é ter uma grande casa, uma vida estável. Às vezes, para outro, é morar numa casinha no meio do campo, né? Para outro, é morar numa cidadezinha, enquanto outra pessoa prefere morar numa cidade grande, movimentada. Então, essa ideia do queijo, do sucesso, do que nos faz feliz, ela é muito pessoal. E muitas das vezes a gente olha o outro com aquela visão do que é importante para a gente, ao invés de olhar do que é importante para o outro. E trazendo já para o mundo empresarial, isso me fez lembrar uma história que eu ouvi em um podcast de um empresário
que ele construiu um sistema de recompensas para a equipe dele ali, que se eles atingissem determinada meta, eles iriam ganhar, se eu não me engano, era uma viagem. E ele implementou isso e não teve o sucesso que ele esperava como empresário. E uma pessoa muito mais jovem do que ele contou essa história para ele e ele falou assim, você não teve o sucesso que você esperava porque você está oferecendo a recompensa errada. E sugeriu para ele alterar, olha só, gente, de uma viagem ele sugeriu que ele alterasse a recompensa para assinatura da Netflix para todo mundo da equipe por X meses, e uma outra equipe ele sugeriu uma outra coisa. Foi um plano de saúde para quem era os gerentes, para os filhos dessa pessoa. E mudou, revolucionou a entrega da equipe. Então, saiu muito mais barato para ele do que pagar a viagem que ele iria pagar, que seria internacional. Imagina só, né? Uma viagem internacional para, 6 meses de assinatura de Netflix para o pessoal dessa equipe. A diferença é gritante. Mas o resultado foi imenso, porque ele estava pensando que era interessante para ele, se ele fosse receber aquela recompensa, e não para os funcionários e a classe social que os funcionários se encontravam. Então, para mim, é a mesma lição aqui. O que é o seu queijo e o que é o queijo do outro, e o que é o queijo do seu funcionário e o que é o queijo do seu cliente. Então, quando a gente for produzir conteúdo, eu preciso pensar no que é o queijo para o meu cliente, não para mim. Quando eu for colocar um programa de recompensa na minha empresa, eu preciso pensar no que é o queijo para o meu funcionário e não para mim. E quando eu for me gratificar, aí sim, eu penso no que é o meu queijo, o que é importante para mim. Perfeito. E realmente faz toda a diferença quando a gente parar para pensar, né, no que a gente vai oferecer para o outro. Isso também eu encontro muito em mentoria, às vezes as pessoas querem fazer uma campanha para a equipe de vendas e eles falam, né, o que eu posso fazer para motivar a minha equipe? E muitas vezes a equipe tem ali desde pessoas menor aprendiz, quanto pessoas que já estão aposentadas. E é uma dificuldade que eles têm. Por quê? Não adianta você fazer uma coisa para gratificar todo mundo. Por quê? São pessoas diferentes, que estão em níveis de vida diferentes, e a prioridade para eles é diferente. De repente, uma pessoa mais de idade, que já é casado, já tem filho, um plano de saúde, é o que vai fazer a pessoa ali realmente se dedicar ao máximo. Se você pegar uma pessoa mais jovem, você der um dia de folga para emendar um feriado, é o que vai motivar ela. Isso que a Day falou faz todo sentido. Aí, então, aqui no livro, a gente vai entrar aqui numa parte, caminhando também para o final da parte introdutória, onde ele comenta sobre uma reunião onde vários amigos se encontraram um domingo ensolarado em Chicago, velhos colegas de escola, sabe, para contar como estava a vida deles, o que eles estavam fazendo, o que eles tinham alcançado, tudo. E durante essa conversa, eles vão percebendo alguns medos, algumas inseguranças que as pessoas tinham de mudança. E uma das pessoas que apresentou esse medo de mudança, na época de escola, era capitão do time. E eles ficaram surpresa. Por quê? Perceberam que aquele capitão de time, aquela pessoa que estava sempre à frente, também tinha aquele mesmo medo de mudança. E aí, um deles falou que tinha uma história legal para contar e contou a história de quem mexeu no meu queijo. E isso fez eles se conectarem e perceberem que aqueles personagens da história tinham várias partes deles também. Então, independente se era a pessoa mais corajosa ou aquela mais medrosa, a pessoa que mais se destacava ou que menos se destacavam, todas se conectaram com os personagens. Aí, então, ele contou essa história e aí ele vai trazer aqui no final, que depois de contar, a pessoa perguntou, né, qual que era o nome, e ele falou, é quem mexeu no meu queijo. Aí todo mundo riu, porque normalmente é o que a gente faz, né, quando ouve essa história, esse nome parece ser engraçado, uma história bobinha, mas ali ele conseguiu compartilhar com esses amigos aquela história. E aí, então, entra na história em si, né? Porque aqui é a parte introdutória, onde a Ângela perguntou qual era a história, ele falou quem mexe no meu queijo, e aqui na próxima página a gente já vai começar, então, a entender um pouquinho mais sobre o que a gente tanto está falando aqui.
Como a Dai já trouxe aquela parte introdutória, são 4 personagens, onde 2 são ratos e 2 são homens, mas eles comentam até que são homens bem pequenininhos, que eles até se confundiam ali com os ratos mesmo, em relação a tamanho, e tudo que ele falar, então a gente não vai ter aquela comparação, mas é homem e é rato. Não, eles são iguais, do mesmo tamanho, o que muda são a forma de pensar. Por isso que faz tanto a gente perceber as nossas dificuldades na hora da mudança. Como ela comentou também, ela apresentou todos eles, os pontos de cada um. Eles vivem em um labirinto, onde todos os dias eles tinham encontrado um ponto que tinha um queijo super gostoso. Aí eles criaram aquele hábito, sabe, de fazer aquele caminho todo dia ir lá para comer o queijo. Quando eu lia isso, eu pensava muitas vezes nas pessoas que trabalham todos os dias, faz aquele mesmo caminho para ir até o trabalho, e às vezes eles até falam, faço tanto que eu nem percebo mais. Se eu vejo uma pessoa na rua, eu passo despercebido. Se muda um outdoor, a pessoa não percebe. Por quê? É um hábito para ela fazer que ela já nem presta mais atenção nos detalhes. E quando comentava sobre esses caminhos do labirinto, eu me conectava muito com isso. A forma que a gente faz as coisas tão no automático que a gente não aprecia. Às vezes, quando você vai trabalhar, você vai levar um filho na escola, você pode passar, de repente, por uma lagoa linda, todos os dias, e não parar para apreciar aquela vista. Aí aqui, então, ele vai começar a contar um pouquinho mais como era essa busca, né, pelo queijo, como eles andavam por esse caminho, e principalmente como cada pessoa marcava o seu caminho. Os ratos tinham facilidade de encontrar pelo cheiro, enquanto os homenzinhos, eles deixavam alguns pontos marcando para que eles fizessem o mesmo caminho todos os dias. E aí, só complementando essa sua fala, Jami, aqui no início ele fala também que os ratos, o Sniff e o Scurry, eles tinham um cérebro simples de roedores, mas instintos aguçados, e procuravam queijo duro de roer, que tanto gostavam. E as duas pessoinhas, eles usavam seu cérebro cheio de muitas convicções e emoções, para procurar um tipo diferente de queijo que tivesse um Q maiúsculo, e que achavam que isso que tornaria eles bem-sucedidos e felizes. Então, que ele já começa a determinar, e aí a gente já começa a buscar essa identificação, tá? Eu sou mais esse cérebro simples, aguçado, que corre atrás, ou sou esse cérebro mais cheio de convicções e emoções aí, que estou procurando um tipo especial de queijo, porque me considero um ser especial ou iluminado. Então, já fica a primeira reflexão para você que está ouvindo essa história. Primeiro puxão, né, Dai? Exatamente. Os ratos usavam um método simples de tentativa e erro. Tentava, errava, mudava, tentava, errava, mudava a rota. Enquanto os seres humanos ali, né, o Hemingway, não. Algumas vezes eles eram bem-sucedidos, mas as fortes convicções e emoções assumiam o comando e anuviavam a forma como eles olhavam para as coisas. Ou seja, eles não tinham aquela percepção simples, clara, objetiva e direta que os ratos tinham, mas eles olhavam as situações de acordo com suas emoções. E quantas das vezes a gente não faz isso? A gente passa por determinadas situações que mexem emocionalmente com a gente e a gente quer tomar uma atitude na hora, uma decisão na hora, enquanto o ideal é a gente parar um pouquinho, retroceder para poder tomar aquela decisão racionalmente. E eu já fiz muito isso e uso hoje uma frase para mim: nunca tomar nenhuma decisão sob forte emoção, seja positiva ou negativa. Porque quando é negativa, a gente tende a ser muito rigoroso à situação. E quando é muito positiva, a gente tende a ser benevolente demais com a situação. Então, para a gente não correr esse risco, a gente tem que estar naquele ponto zero, né? Que a gente chama para poder tomar decisões e novas atitudes relacionadas à nossa própria vida e relacionadas também ao outro. Legal, ótima colocação. Aí, pessoal, então aqui na página 28, aí eles falam que mesmo com essas diferenças, o modo de pensar, igual a Dai colocou, a diferença em encontrar o caminho, todos descobriram com seus próprios meios o que estavam procurando e encontraram um ponto onde tinha muito queijo e que agradavam os 4. Aí eles até colocaram o nome como ponto C de queijo, ele até traz o C maiúsculo.
E depois que encontrou esse ponto, eles criaram o hábito de todas as manhãs irem até lá e comer o seu queijo. E ele aqui também vai trazer alguns pontos de como eles faziam essa rotina, né? Por exemplo, os ratinhos, eles acordavam todo dia cedo, eles saíam correndo ali pelo labirinto, quando encontravam os queijos, eles amarravam os tênis e penduravam no pescoço, pois se precisasse sair correr novamente, estava fácil, não ia perder esse tênis, ia colocar para sair correndo. E aí ele traz também como os homens faziam, que eles também corriam na direção do queijo, mas já em um ritmo diferente, né? Eles gostavam de aproveitar guloseimas, tal, pelo caminho, mas todos tinham o mesmo objetivo, de todos os dias ir lá. E eles nem tinham muita atenção pelo que estava acontecendo no ponto do queijo, porque era tão satisfatório chegar lá e encontrar o que eles queriam, saciar aquela necessidade e ir embora, que para eles já era o suficiente. E aqui eu acho que traz muito quando a gente se acomoda, quando as pessoas acham, mas o que eu estou fazendo é suficiente, o meu trabalho hoje está pagando as minhas contas, ele não me desafia, eu estou totalmente na zona de conforto. E aqui foi a hora que eu comecei a falar, essa história vai pegar, ela vai me tirar totalmente da zona de conforto. Por quê? Estava muito bom, eles não passavam fome, todos os dias eles sabiam onde encontrar o que precisava para matar a sua fome, mas eles não tinham uma visão do futuro, eles não pensavam que algo podia acontecer, e por isso eles ficaram acomodados. E a gente vê essa mesma atitude em empresas, Jami, que eram grandes, por exemplo, a Kodak. A Kodak era uma empresa imensa, e quando veio essa nova tecnologia digital, eles achavam que aquilo ali não ia pegar, e não se aventuraram a descobrir o queijo novo, a enfrentar esse novo desafio. Nós somos uma empresa gigantesca, então para que eu vou me preocupar? E o que é a Kodak hoje, comparado ao que foi o dia, o império que foi o dia? Então, muitas das vezes, a gente está num ponto do nosso negócio onde a gente olha e fala, estou no auge, mas do mesmo jeito que a gente sobe, a gente desce. Principalmente para quem trabalha no digital. A gente tem consciência de que a gente aprende uma estratégia hoje, a gente aplica 3, 6 meses, às vezes daqui 6 meses aquela estratégia não serve mais. Então, a gente fica obsoleto muito rápido. O profissional mais experiente, ele não se mantém estudando, ele fica obsoleto muito rápido. A mesma coisa, hoje, são em todas as profissões. Não existe hoje um profissional que quer ser bem-sucedido, que quer continuar avançando na sua área de atuação, que não invista todo o tempo em conhecimento e renovação desse conhecimento. Justamente por isso que eu falei, porque o conhecimento vai ficando obsoleto muito rápido e a gente precisa estar atento a essas mudanças. E isso me faz lembrar uma frase que eu ouvi do Tiago Nigro, há muitos anos atrás, que ele fala que quando você para na vida, você está, na verdade, numa escada rolante, e você não para, você continua andando, só que andando para trás. Então, você vai andar ao contrário, você nunca vai estar parado, ou você está correndo e avançando, ou você está sendo deixado para trás, você está ficando para trás de alguma forma. Perfeito. E aqui até eles comentam, né, que quando a gente fala sobre acomodação, os homenzinhos, eles eram mais acomodados. Por quê? Ou como eu comentei, os ratos todos os dias faziam o mesmo caminho, mas quando chegavam lá, eles tinham esse cuidado de pendurar o tênis no pescoço, se precisassem sair correndo ou procurar. Enquanto os homenzinhos não. Eles já sabiam onde estava o queijo, eles começaram até a acordar um pouco mais tarde. Afinal, eles não tinham mais que procurar o queijo, eles só tinham que se locomover até lá. E eles até comentavam, né, todas as manhãs, quando chegavam lá no ponto C, via aquela quantidade de queijo, eles falavam que era ótimo que tinha lá, que havia queijo, que eles iam poder se alimentar para sempre. E eles estavam se sentindo felizes, bem-sucedidos e super seguros. Eles achavam que eles não iam precisar procurar comida nunca mais. Enquanto os ratinhos começaram a perceber que já não encontrava todos os queijos todos os dias. Por quê? Estavam comendo, estava diminuindo. Então, assim, eles estavam acomodados, entre aspas, pois todo dia ia no mesmo local para buscar o queijo, mas eles também estavam um pouco atentos e tendo aquela visão, se não era a hora de pensar em algo diferente e tal. Então, eles estavam mais adaptos para a mudança.
Aí, um dia, eles até decoraram na parede, né, a frase, os homens estavam tão felizes, né, com a quantidade de queijo, um queijo gostoso lá, aí eles escreveram na parede: ter queijo o faz feliz. Então, vocês veem que ele resumiu a felicidade da vida dele apenas aquilo que ele estava tendo naquela semana. Então, sem ter perspectiva de futuro, de sonhos e nada mais. E uma outra questão também, Eugênio, que me chamou a atenção, é que eles acharam o estoque tão grande que acabaram se mudando para ficar mais perto desse queijo e criar uma vida social ao redor do queijo. Então, quantas vezes a gente também não faz isso, né? A gente acaba mudando todo o nosso estilo de vida, nossa rotina, muitas das vezes até os nossos interesses para poder ficar pertinho daquele queijo que a gente acredita que é o que nos faz feliz, que nos traz sucesso, sendo que a vida não está limitada àquela quantidade de queijo, ou só aquele sabor e tipo de queijo, né? Porque eles falam aqui, mais para frente, que eles pensavam em vários tipos de queijo, né? Queijo brie, queijo, eu vou colocar os que eu estou lembrando aqui, Gouda, vários tipos. Então, não limite a sua vida ao estoque, ao local que você encontrou hoje, ou aquilo que você define como sucesso hoje, mas esteja sempre aberto e construa outras relações, né, network, com outros pontos também de contato com outras pessoas da vida, com outros tipos de negócios, abra a sua visão, que é uma coisa que eu falo muito para quem faz mentoria comigo, não siga só pessoas do seu nicho, abra sua visão, siga pessoas de nichos diferentes, porque isso vai te dar insights novos, coisas que ninguém pensou ainda no mercado. Não se atenha a ler somente livros técnicos específicos da sua área, mas também abra para uma biografia, para uma área que às vezes parece não ter nada a ver, ou para uma história que seja relaxante, mesmo que a gente vai conseguindo fazer novas conexões e trazer insights inovadores dentro da área que a gente atua. Legal, perfeito. E até trazendo a continuidade ao que a Dai falou, né? Aqui na página 32, a gente vai perceber que tudo isso foi trazendo uma certa arrogância, sabe? Aquele sentimento de estar bem-sucedido. Nos dois homenzinhos, eles foram se achando que estavam, sabe aquele ditado, com o burro na sombra? E muitas vezes falam que eles transformaram pessoas arrogantes mesmo. Então, eles já, além de estar acomodados de todos os dias, sabe, cada vez acordar mais tarde, eles achavam que eles mereciam aquele queijo, então se eles encontraram era por puro mérito deles, enquanto os ratinhos continuavam na sua rotina, de acordar cedo, de ir prestando atenção no caminho, às vezes encontrar algo diferente no caminho e parar para provar, para degustar, enquanto os homens estavam totalmente cegos, eles só viam aquele ponto C, a vida deles era somente aquilo, eu vou lá, eu pego, eu mereço, e achava que era tudo mérito deles mesmo. E aí, aqui na página 33, que vai dar o nome ao livro, a gente vai começar a entender o porquê do nome do livro. Uma manhã, quando chegaram no posto C, descobriram que o queijo havia desaparecido. Então, vocês percebem como vai ser a reação de cada um, como eles viviam diferente, né, tendo essas atitudes diferentes, então cada um pôde reagir a esse sumiço do queijo de um dia para o outro de formas diferentes. Jane, aí, só antes de avançar para a descoberta do não há mais queijo, quando ele fala aquela frase assim, né, que os ratinhos colocavam os tênis em volta do pescoço, gente, eu não sei o que vocês pensaram, mas eu pensei na atividade física, viu? Porque assim, olha só, os ratinhos eles continuavam acordando cedo, tinham uma rotina, eram disciplinados, estavam sempre em forma, prontos para correr. E os homenzinhos não, foram se acomodando, aí eu fiquei imaginando, desenhando na minha cabeça, né? Não sabia mais nem onde estava o tênis, começaram talvez a engordar, ir relaxado, e vestido de qualquer jeito. E isso se aplica a gente, né, na questão de, será que continuamos com uma rotina bem estabilizada, com a disciplina desde o primeiro dia que a gente tinha dentro do nosso negócio? Porque às vezes a gente reclama, não está dando resultado, mas será que a nossa postura continua a mesma? Será que o primeiro resultado que a gente teve não era simplesmente porque a minha forma de encarar era diferente?
e eu fui relaxando e nem fui percebendo, porque você vê que na vida dos homenzinhos foi acontecendo de forma muito gradativa, não foi assim da noite para o dia. E na nossa vida também. Então, quantas das vezes a gente acredita que precisa trabalhar um pouco mais, precisa dobrar a hora, sendo que, na verdade, o que a gente precisa é colocar um tênis e fazer uma atividade física, é estabelecer uma rotina de sono bem equilibrada, é ir ao nutricionista melhorar a nutrição mesmo do nosso corpo, que a gente coloca para dentro, é melhorar a nossa ingestão de água. Então, é cuidar do corpo e da mente, do espírito, das emoções que sustenta todo o nosso trabalho. Então, é até contraintuitivo, né? Porque a gente tem aquela visão de que o ratinho é aquele ser gordinho, né? Fofinho, bonitinho, e o homenzinho aqui parece ser o cara magrinho. Só que nas atitudes, a gente vê o contrário, não é não? Não é bonitinho, não. Tem uns que eu acho bonitinho, tem até uns que a gente cria, né? Então isso também traz para nós essa reflexão. Aonde está faltando esse ponto de equilíbrio ou essa atitude observadora, né, dos ratinhos? Igual ela falou, eles foram percebendo que o queijo estava acabando porque eles tinham a atitude de todos os dias chegar, analisar o ambiente em cada canto, investigar, para depois iniciar, né, a degustação ali do queijo em si. E será que nós estamos fazendo a mesma coisa no nosso trabalho? Uhum. Pode falar, Tânia? Posso só fazer um comentário? Claro. Além de tudo isso que a Dai falou, que é super pertinente, o que me chama a atenção também é que os homenzinhos, eles não perceberam que o queijo que eles tinham lá foi diminuindo. Então, muitas vezes, a gente está numa rotina e a gente não percebe que as possibilidades que a gente tem naquele nicho, ou naquele local de trabalho, ou na nossa vida pessoal mesmo, a gente não percebe que essas possibilidades estão se esgotando, que a gente precisa buscar possibilidades novas. Exatamente. Né? Então, claro, que nem a Dai falou, a gente muitas vezes é só mudar um pouco a rotina, é só tentar, sim, mas a gente não percebe isso. Né? Então, é um exercício que a gente tem que fazer diariamente de analisar, de análise mesmo. Olha, será que isso que eu estou fazendo é realmente o que eu tenho que fazer? Será que eu não estou vendo uma outra possibilidade? Eu fico ali igual um cavalinho, com aquele cabresto, não vejo, né, o que está ao meu redor. Às vezes, muitas vezes é assim, uma coisa bem simples, né? Exatamente. Que a gente tem que mudar para evoluir, mas a gente não abre a nossa mente para visualizar tudo isso aí e ver caminhos novos e, quem sabe, outras bolsas lá, outros lugares onde tem queijos muito melhores. Exatamente. É o que a gente fala, às vezes, a gente tem que voltar no dia 1 em vários pontos da nossa vida, né? É igual aquele dia que você está assim, desanimada, achando que a tua empresa está em crise, para e pensa, quando você começou, com todos os desafios, você tinha uma coragem, uma vontade de fazer acontecer, que hoje, que vocês já estão tempo no mercado, já tem um certo cliente, se vocês vierem com aquele sangue no olho, vocês vão estourar. Outro ponto que também eu trago sempre uma observação, e nós estamos aqui todas entre mulheres, é no nosso casamento. Às vezes a pessoa fala assim, meu casamento está caindo na rotina. Para e pensa quando a gente namorava. Aquela coisa, você ia ver a pessoa, você se arrumava, você se produzia. Você não chegava reclamando que seu filho deu trabalho o dia inteiro, que você está cansada, que você limpou casa. Então, se a gente para e pensa como era no dia 1, a gente muda a nossa percepção. E se esses homenzinhos tivessem se perguntado como era no dia 1, eles iam perceber que o queijo estava diminuindo. E tem muitos empresários que ainda continuam, sabe, relutantes, assim, e não querem mudar. Eu vejo empresários que não querem para o digital, empresários que não aceitam colocar uma máquina de cartão no seu negócio, trabalham só com dinheiro. Assim, são coisas assim que você fala, não é possível que a pessoa não está vendo, né? Pode falar, Dai, eu acho que eu te cortei. Não, sem problema. Ia fazer um comentário dentro disso que a Tânia falou, mas vou deixar ele mais para frente. Vamos continuando. Então, tá bom. Então, aí aqui vai contar, né, quando eles chegaram lá e o queijo tinha desaparecido,
que os ratinhos olharam um para o outro, mas assim, rapidamente já pegaram o tênis que estava pendurado no pescoço, colocaram o tênis e saíram correndo em busca de novos queijos, né? Eles estavam felizes em encontrar um queijo que eles gostavam, mas eles também estavam mais aptos à mudança. Não ficaram reclamando e remoendo, né? Gente, eles tomaram atitude rapidamente. Achei isso incrível, assim. Não tem mais queijo, coloquei o tênis, saí, vou procurar mais. E não sei vocês, assim, mas quantas das vezes, em algumas situações, a gente fica lamentando, né? A gente para e fica, não, mas tinha que ser desse jeito. Não, mas aí eu vou procurar uma pessoa X, aí vou consertar isso. E a gente fica tentando consertar uma situação, em vez de encarar aquilo de frente, colocar o tênis e falar, tá, bora, partiu próxima. E até entre eles existe uma diferença de personalidade, né? Porque aqui até fala na própria página 33 que na hora que eles olharam e não tinha mais queijo, o Sniff ergueu, começou a farejar, enquanto o Scurvy só foi atrás dele. Então, um saiu correndo, o outro foi atrás. Mas ambos tiveram uma atitude imediata de buscar uma solução, né? Mas, Jami, eles tinham essa dinâmica, né? Lá, eu lembro de uma parte do livro que eles falam que um farejava e o outro corria. Então, mostrando que cada um tinha uma habilidade e fazia bem aquilo que se propunha e ninguém interferia no caminho do outro. Uhum. Então, assim, muitas das vezes a gente quer desenvolver todas as habilidades em vez de trabalhar naquilo que a gente é muito bom e ter alguém ao nosso lado para fazer a outra parte. Então, o que farejava, levantou a narina, farejou, o outro já entendeu o comando e falou, bora, entendeu? E seguiu cada um no que era bom. Exatamente. E aí, fala... Mas é que a gente tende a achar que a gente pode fazer tudo, né? Não pode. Se a gente delegar algumas coisas, a gente vai crescer muito mais. E fica, às vezes, segurando um recurso financeiro, que é geralmente o que impede as pessoas, que não vale a pena. Não vale a pena o tempo, a dor de cabeça, o estresse, sabe? Você tem dificuldade em fazer um design, por exemplo, que é o que muita gente tem dificuldade. Cara, contrata uma pessoa, faz uns templates ali, ou contrata... hoje a gente tem tantas possibilidades, né? Sites como 20 pila, por exemplo, você paga R$20 para um profissional desenvolver um negócio ali para você. Paga, sabe? Tira a aranha, o rato do bolso, sei lá o que tem, mas puxa essa moedinha de ouro aí e entregue, porque aquele tempo que você está ali dedicando, às vezes, 3, 4 horas para produzir o que um outro profissional produzir em 30 minutos, você está perdendo 3 horas e meia, 4 horas que você poderia estar fazendo dinheiro naquilo que você é bom. Exatamente. E aí é que fala que assim que chegaram os ratinhos, eles foram atrás de um novo queijo, aí nós vamos perceber outro comportamento, que mais tarde, porque lembra que falava que os homenzinhos começaram a acordar mais tarde, porque eles estavam totalmente acomodados, eles chegaram ao ponto C do queijo e não encontraram nada. E aí vai contar como foi a reação deles. Um deles gritavam, falava assim, o quê? Não há queijo? Como assim? Assim, não, inconformado, sabe? Ele não conseguia aceitar a situação e, como a gente às vezes faz quando acontece alguma coisa de errada, a gente vai fazer o quê? Vai procurar o culpado, né? Em vez de a gente buscar uma solução, em vez de levantar e sair atrás, a gente fica lá, mas a culpa é de quem? Quem fez isso? Então, eu acho que aqui vai se conectar com muitas pessoas mesmo, porque às vezes a gente tem essas atitudes, mas a gente não percebe, mas é algo que faz parte do nosso dia a dia, né? E a culpa nunca é do alecrim dourado, né? Nunca. A culpa nunca é do alecrim dourado. Sempre tem alguém que ele quer colocar na fornalha. Não tem aquela atitude de olhar primeiro para mim. Tipo, será que foi eu que errei aqui na atitude? O que eu deixei de fazer? O que eu poderia ter... Não, vamos olhar para fora, para o exterior. Exatamente. E aí diz que eles até falavam, né? Quem mexeu no meu queijo? Tipo assim, era o queijo que estava lá, que eles estavam consumindo, mas eles assim se achavam dono totalmente do queijo. E eles completaram. Isso não é justo. Isso também acontece muitas vezes com a gente, né? Acontece alguma coisa, mas às vezes a gente briga até com Deus. Deus não está sendo justo comigo. Então, em vez de a gente buscar solução, a gente fica ali se esperneando. Por isso até que eu comentei, antes de começar o Clube do Livro com a Tânia, que essa semana teve um devocional que eu e a Dais
fizemos, que comparava a gente com um bebê que se esperneia e chora. E na hora que eu vi essa parte, assim, nossa, eu voltei totalmente naquele devocional. Como era algo que estava bem fresco na minha mente, fez muito sentido para mim. E aí, aqui na página 35, vai falar que enquanto um gritava desesperado, brigando, o outro simplesmente, assim, parece que ele saiu... Paralisou, né? Paralisou. E aqui eu me conecto, porque às vezes acontecem as coisas, eu não consigo sair correndo na hora, eu tenho aquele momento, sabe, de ficar paralisado e falar, opa, preciso tomar um café para pensar no que eu vou fazer. E por isso que eu falei para vocês que quando eu leio o livro, eu não sou o personagem que eu queria, porque eu queria ter sido aquele ratinho que farejou e saiu correndo na hora. E eu tenho esse momento, meu marido até fala que é algo que eu tenho que trabalhar. Se eu estou no trânsito, acontece alguma coisa, sabe quando você fica sem reação? E é algo que eu sei que eu tenho esse problema que eu tenho que trabalhar. Então aqui eu me conecto demais com esse personagem. E aqui dentro dos personagens, ele fala que o autor que encontrar queijo não era fácil significava muito mais para as pessoinhas do que para os próprios ratinhos. Então, a atribuição do significado, ela está na nossa mente. Se você atribui um significado muito grande a algo que você fala, nossa, aqui está a minha felicidade, é isso aqui que determina quem eu sou. Muitas das vezes a gente pergunta para a pessoa assim, quem você é? Aí ela começa dizendo, eu sou fulano, faço tal coisa. Como se a profissão dela, o que ela faz, determinasse quem ela é. Mas eu não perguntei qual que é a sua profissão, eu perguntei quem você é. E quantas vezes a gente tem dificuldade, né, de responder essa pergunta, quem eu sou? Quais são esses valores que refletem a pessoa que eu sou, o que eu quero me tornar? Quais são as percepções que eu quero transmitir para o mundo? O que eu como eu quero e posso impactar o mundo? Isso é quem você é. É o que define a tua personalidade, o teu comportamento, a forma de viver em sociedade e aquilo que você promove para a sociedade. E quando a gente se amarra a uma profissão, a algo que a gente acredita que é o motivo da nossa felicidade, se aquilo some, a gente desmorona, né? Então, aconteceu recentemente uma pessoa bem famosa que depende um pouco, assim, do corpo em si, para se promover, e não tem nada errado quanto a isso, faz parte da profissão dessa pessoa, e ela passou por um problema sentimental, emocional muito forte, e murchou, né? E tá outra pessoa. Agora, você imagina se só aquilo determinasse a vida dele. O que ele faria? E é uma pessoa muito reconhecida, nacionalmente falando. O que ele faria se a vida dele tivesse embasada só naquilo ali? E a gente tem que parar para pensar, nossa, e se amanhã eu perder o meu emprego, perder, às vezes, alguém, uma pessoa que a gente atribui, assim, o motivo da nossa felicidade, alguém que a gente ama, que a gente sabe que ninguém está aqui para semente, né, como diz minha mãe, a gente está aqui e a gente tem um tempo de nascer e de ir, assim, no primeiro dia da nossa vida, Deus determinou isso. Então, e se as pessoas que a gente ama se forem? São coisas difíceis, dolorosas, às vezes, para a gente pensar, mas que a gente precisa pensar. Que o motivo da nossa felicidade não pode estar fora, mas precisa estar dentro. E a gente precisa transbordar isso para fazer da vida das pessoas vidas melhores, mas também fazendo-as entender que nós não somos o motivo da vida delas, que elas também não podem depositar essa esperança na gente. Entende? Nossa, perfeito. E é exatamente isso que eu entendi aqui dessa página, né? Que fala assim que a vida deles estava naquele queijo. E aqui até fala que não era só o problema de encontrar outro queijo, mas é o que significava para cada um. Enquanto para um significava encontrar o queijo, era se sentir seguro, ter um dia em família amorosa e um dia ter um chalé confortável, para o rei significava alcançar o sucesso, ser responsável por outras pessoas e ter uma grande casa no topo da colina.
Então, mostra que a vida deles estava totalmente em cima daquele queijo, mas eles não fizeram nada para proteger e nem prestaram atenção devida no que era o foco principal da vida deles. E isso acontece com a gente também. Às vezes a pessoa fala assim, minha família é meu objetivo de vida. Você se mata de trabalhar e não tem tempo para a tua família. E é o que a Day falou, então a gente tem que parar e pensar, né? O que a gente mais ama na nossa vida e o quanto a gente se dedica para aquilo, para que se um dia a gente perder, a gente não fique assim tão desesperado sem saber o que fazer, né? E nem para multiplicar o queijo, né? Vamos supor aqui, colocando aqui nos nossos negócios. Às vezes a gente tem um queijo ou uma matéria-prima barata, vamos colocar assim um exemplo, e a gente pode pegar, agregar valor, vender aquilo mais caro para ter uma segunda fonte de renda, né? Não vender só um produto barato, mas ter um produto um pouco maior, que é o que a gente no digital chama dessa construção da esteira de produtos ou da escada de valor para alguns. Então, eles nem observaram que o estoque estava acabando, nem arrumaram uma forma de multiplicar aquilo ali, e nem de investir em outro lugar, nem diversificaram os pontos de investimentos, os pontos de compra, de acesso ao produto, não geraram valor em nada, foi só consumindo, deixa a vida me levar, que é uma coisa que a gente trata muito também dentro do branding pessoal, né? Aquele autor que é bem conhecido no Brasil nessa área, Arthur Bender, ele fala, quem está gerindo sua marca pessoal? Quem está gerindo o seu nome? Porque se ninguém está gerindo, você está também nesse vento, deixa a vida me levar. Assim como o Reni e o Ró aqui fizeram. E tem uma parte que eu até acho que eu pulei, né, Day, que fala a questão até do desperdício, né? Tipo assim, tudo para eles era esse queijo. E tem uma parte que fala que eles levavam queijo, davam para outras pessoas, quando eles estavam soberbos, arrogantes, né? Falando que eles tinham o melhor queijo. E isso também acontece com muita gente. Quando vem aquela fama imediata, em vez de pensar no teu futuro, pensar como aplicar, começa a querer bancar tudo para todo mundo, é só festa, e de repente aquela fama acaba e a pessoa está zerado sem nada. Também a gente consegue trazer muito para a realidade pessoas que a gente conhece isso. Ele falou anteriormente mesmo que eles encontraram um grande estoque de queijo, construíram a vida social em volta disso e traziam pessoas para ver o império deles, né? De queijo. Então, quantas vezes a gente também cai nessa armadilha de querer mostrar para as pessoas e fundamentar a nossa vida naquilo. Mas se eu mostro e fundamento minha vida naquilo, no dia que acabar, o que as pessoas vão apontar também? Uai, não era a fulana que andava por aí se mostrando a dona do Império do Queijo? E agora, cadê a dona do Império do Queijo, sendo que não tem mais queijo? É verdade. E aí, aqui na página 36, a nossa última página, né, fala que o desespero foi tão grande que eles ficaram tão, assim, inconformados que eles passaram muito tempo tentando decidir o que fazer. Mas, na hora de tomar a decisão, tudo que eles podiam pensar era ficar olhando para o posto ser vazio e pensar que realmente o queijo não estava lá. Então, eles focavam somente no problema e deixavam de ver a solução. Eles ficaram o dia todo parados, sem tomar nenhuma atitude. No final do dia, saíram cansados, frustrados, foram para casa, ainda escreveram na parede uma frase: quanto mais importante seu queijo é para você, menos você deseja abrir mão dele. No meu, ele tem uma pequena mudancinha, ele fala, quanto mais importante seu queijo é para você, mais você quer ficar com ele. Então, tem essa pequena diferença de tradução, né? E fala que, além deles paralisarem, ficarem vasculhando na mesma estação sem queijo, eles ficavam reclamando da injustiça, esbravejavam, ficavam deprimidos e não tinham planos para o futuro. Exatamente. Então, qual desses pontos, né? Isso é legal para a gente observar se nós não temos também essas atitudes de vez em quando. Quando as coisas não acontecem do jeito que a gente queria, nosso estoque acaba. O que a gente faz? Põe o tênis no pé, sai correndo procurando novo, ou a gente fica procurando no mesmo lugar, insistindo no mesmo erro, na mesma coisa, sendo que não tem muitas possibilidades, às vezes até gastando uma grana que não tem nenhuma coisa que não vai dar retorno. A gente fica reclamando de que a vida é injusta, as pessoas é injusta, a gente está passando aquilo por causa das pessoas, a gente fica deprimido,
sem querer levantar da cama, sem querer tomar uma atitude, sem buscar uma nova forma de executar, a gente fica paralisado quanto um plano para o futuro, ou a gente senta e executa um novo planejamento, uma nova ação e muda de atitude. E depois disso tudo, a gente volta para casa faminto e desencorajado, ou a gente dá um jeito de arrumar uma comida para recuperar a energia e voltar para o jogo, sabe? Assim como os ratinhos fizeram. Então, isso aqui é uma reflexãozinha pesada, né? Pesado. Mas que a gente precisa, de vez em quando, parar e observar, para a gente não ter a mesma atitude desses homens na vida. Uhum. Não, exatamente. E aí, para saber o que vai acontecer com os personagens, na semana que vem a gente continua para contar como foi o próximo dia dos homenzinhos. Acabou na parte depressiva, né? Para a pessoa ficar bem curiosa, né? E correr lá para terminar de ler o livro. Tá quase novela mexicana isso aqui, gente. Acabou na parte triste para você voltar semana que vem. Com certeza. E para você que está chegando aqui nesse vídeo pela primeira vez no nosso canal, participa do nosso grupo do WhatsApp. Lá nós podemos discutir também, falar sobre os próximos livros, você participar com a gente ao vivo, toda quinta-feira, às 8h30 da manhã. A gente vai deixar aqui na descrição do vídeo o link para você entrar e participar, tá? Lembrando que é um grupo formado por mulheres empreendedoras. Então, se você é uma mulher empreendedora e quer participar, aqui é seu lugar. Você vai ser muito bem-vinda. É isso aí, gente. Nos vemos na próxima semana, quinta, às 8h30. Um beijo e tchau. Um beijo. Tchau, gente. Até o próximo.